Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai tentar descobrir se vale a pena ou não investir no fundo XPLG11. Bom, e antes de mais nada, eu vou pedir para vocês um like aqui embaixo. Se você puder se inscrever também, se você gosta do canal e quer apoiar a gente chegou recentemente a 10 inscritos, então isso é muito importante para mim. Muito obrigado a quem já é inscrito. E se você gostou do vídeo, quer comentar alguma coisa, não se esqueça de deixar aí embaixo nos comentários, que eu vou sempre ter o prazer de responder vocês. Bom, hoje o nosso case aqui, né, o ativo que a gente vai estudar é o XPLG11. Lembrando que nada do que a gente estuda aqui, nada do que a gente fala é uma recomendação. A gente está aqui no canal só para estudar os ativos e ficar bem informado para ver o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários e ações. Bom, então a gente tem o XPLG, né? É um fundo imobiliário da XP, como o nome já sugere. É um fundo bem consistente no mercado pelos seus ativos, então a gente vai ver logo após no seu relatório que tem ativos bem interessantes, tem uma carteira bem diversificada. Mas antes, vamos estudar um pouquinho dos fundamentos e como esse fundo está se comportando no mercado. Bom, a sua cotação atual está em 94,49, o sem dividend yield está em 7,67 aqui, né, quase batendo a Selic já, o CDB. Então, para o investidor que está buscando dividendos e também o risco, né, vamos chamar de risco de ter uma cota valorizada, é bem importante, porque aí o ganho pode ser bem maior. Além disso, a gente tem uma desvalorização de quase 26% aqui nos últimos 12 meses, então pode ser sim uma boa entrada, né? Uma boa oportunidade de entrada, a gente vai ver mais à frente. E a gente tem aqui a cotação desse fundo, então ele começou aqui subindo bastante, né? Aqui em no final de 2019, por exemplo, e logo após veio a crise, né, da pandemia, e depois ele subiu um pouquinho e depois caiu de novo. Isso é bem normal, essa curva que a gente está vendo em quase todos os FIIs, né? Quem acompanha aqui no canal sabe, a gente sempre olha isso. Então ele está dentro do que o mercado está operando no momento. Outros fundamentos, a gente tem aqui o patrimônio da cota, que está em 109,56, ou seja, o preço negociado dele está abaixo do seu patrimônio, né, no seu valor patrimonial. Isso é bem importante porque é um dos indicadores que mostra para a gente se o ativo ele está barato ou não. E como está abaixo de 1, quer dizer que ele está valendo menos do que o seu valor patrimonial vale de fato. Então pode ser sim uma boa oportunidade. Além disso, a gente tem um valor de caixa bem interessante de 6%, que é utilizado para o fundo se proteger ou até mesmo fazer novas aquisições, né? Aumentar o seu portfólio. E a quantidade de cotista é uma quantidade bem considerável, de 274 mil, que mostra, né, e nos aprova que tem uma boa liquidez esse fundo. Lembrando que liquidez é importante quando a gente vai vender esse ativo ou quando a gente vai comprar, né? É sempre importante estar em um fundo bem líquido. Aqui tem os seus proventos, então se a gente puxar aqui em 2020 ele começou lá em janeiro com 64 centavos, logo após ele aqui em maio chegou a pagar 54 e aí ele subiu de novo, sempre mantendo aqui uma média, né, entre 50 e 60, né? No caso não chegou a 50, mas entre 64 e 60 e até em alguns casos subindo esse valor. Já em 2021 a gente vê que tem uma crescente bem interessante, então ele começou lá em janeiro com 58 centavos, lembrando que aqui a gente estava na pandemia, em um dos momentos mais críticos, né, da pandemia, e a gente está fechando aqui outubro com 64 centavos, então a gente pode ver que a crescente ela é bem interessante. E a gente vê também que a linearidade, né, dos proventos também é mantida. Isso é muito importante para aquele investidor que quer ter certeza de quanto vai receber e se não tiver certeza ele vai ser surpreendido com mais, né? Isso que a gente quer no final do dia. Mas é bem importante como a gente mantém essa linearidade, faz com que o fundo pareça ser bem gerido, né? Isso é importante notar também. Bom, aqui está o seu patrimônio líquido, então a gente vê que é um patrimônio líquido que sobe, né, que aumenta com bastante frequência. Então a gente pode ver aqui que no mês 10 aqui de 2019, no mês de outubro, estava com um patrimônio avaliado em quase 1,5 bilhão, e aqui a gente está em 2021, agora no último mês,
quase 3 bilhões. Então a gente vê que aumentou aí, quase dobrou, né, o fundo imobiliário em um ano, 2 anos. Então assim, a gente vê que tem uma crescente muito interessante. Bom, aqui eu abri o relatório do fundo para a gente dar uma olhadinha em outras informações, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês aqui, que eu acho que é muito interessante, é a primeira coisa, que é a inadimplência líquida do fundo. Então, a gente tem 0% de inadimplência. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem certeza que os nossos inquilinos eles estão pagando. Aqui é um cenário diferente de lajes corporativas ou até mesmo de shopping. Os clientes costumam ser clientes bem grandes, então é mais difícil a gente ter uma inadimplência alta, mas é sempre importante a gente verificar esse fundamento para a gente ver se o nosso fundo ele está recebendo os dividendos, os aluguéis correto ou não. Além disso, a gente tem as vacâncias, né? A vacância física de 6,7% e a vacância financeira de 3,1%. Níveis bem abaixo, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo de pandemia, então a gente vê também que ele não vem sofrendo com isso. E aqui abaixo a gente tem o histórico de aquisição, que vai muito de encontro com o patrimônio líquido que a gente viu lá atrás, né? Então a gente vê que o fundo ele segue fazendo várias aquisições, né? Então a gente pode ver que em junho aqui de 2018 ele começou a fazer aquisições, né? Que foi quando ele começou de fato o fundo. Então a gente tem galpões da Americana, a gente tem galpões aqui da Leroy Merlin, galpão da Leroy Merlin, no caso, das lojas Renner, e aí ele continuou fazendo suas aquisições, né? Então a gente vê que ao longo do ano de 2019, 2020 ele continuou fazendo essas aquisições, mesmo a gente estando em um momento delicado. E aqui, finalizando o último aqui em maio de 2021, né? Também fazendo novas aquisições, como por exemplo aqui para B2W, que é o grupo da Americanas, né? Então a gente vê que o fundo ele tem um futuro promissor justamente por essa agressividade que ele possui, né? E se a gente combinar essa agressividade com a sua inadimplência e com a sua vacância, a gente vê que é um trabalho que está sendo feito corretamente e está sendo feito de forma bem interessante. E aqui a gente tem várias informações, né? Aqui foi o resultado do fundo. E se a gente comparar alguns dados, né, alguns valores, a gente vai se surpreender bastante. Primeira coisa é a receita imobiliária. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021, a gente vai ver que teve um aumento significativo, né? Então isso traz para a gente uma segurança de que o fundo ele está crescendo. Então a gente tem essa informação. Além disso, a gente tem algumas receitas aqui com o FII. Não é nada muito alto, né? Até porque o foco do fundo não é esse. E aqui quando a gente vê aqui em ganhos de capital com os fundos imobiliários, que seria a metodologia de fazer trade com os ativos, a gente teve um prejuízo no último mês, no último trimestre, que provavelmente não deve continuar. E se a gente fazer a comparação, né, se a gente puxar lá o terceiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, a gente vai ver que ainda assim teve uma crescente bem interessante, né? Então a gente pode ver que pelo menos aqui todo trimestre o fundo vem crescendo. Esse é um ponto bem legal para a gente ter. Lógico, o investimento é isso, né? Você vai investir numa coisa e a ideia é que ela traga cada vez mais frutos para você. Aqui a gente tem a carteira do fundo, né? Então a gente tem 88% em imóveis, 11% em aplicações financeiras e 1% em cotas de FII. Essas aplicações financeiras, elas geralmente são renda fixa ou até mesmo como o fundo ele vai guardar o seu caixa, né? E aqui está a diversificação desse fundo. Então a gente pode ver que tanto por território quanto por cliente ele tem uma diversificação bem interessante. Então a gente vê aqui que a Via Varejo tem 13%, a Leroy 9%, o Grupo Pão de Açúcar 7%, Renner 7%. Então é um fundo imobiliário que tem uma certa diversidade nos seus clientes e até mesmo nos setores a qual esses clientes atuam, né? Então a gente pode ver que 38% é varejista, 27% especulativo, 9% material de construção. Então é muito mais difícil esse fundo imobiliário
ele perder muito com alguma crise de algum cliente, diferente de outros fundos que depende muito de apenas um cliente específico, né? Então é sempre bom que aquele fundo ele tenha uma carteira assim diversificada, para manter os seus investimentos de uma forma segura. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente chegou a 10 inscritos agora, isso foi demais. Muito obrigado mesmo. Deixa um like aí também se você achou o vídeo pertinente. Eu te espero aí nos comentários para a gente discutir mais sobre o XPML11. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.